Está grabando ahora, sí. Buenas noches para todos y para todas. Bienvenidas Adriana Hoffman a esta serie de webinarios organizados desde INSEAD de Latinoamérica. Muchas gracias Adriana por la disposición, por la pronta respuesta cuando te Gracias a usted, convocamos. Gracias por sumarte gracias a ti, ¿no? a estos espacios de conversación e intercambio que tiene como objetivo abordar temáticas actuales vinculadas a la educación artística desde una perspectiva latinoamericana. Eh, para presentarte a los colegas que puedan luego sumarse a mirar la presentación, decir que Adriana Hoffman Fernández es de Brasil, de Río de Janeiro, co-coordinadora de la Red Internacional de Acciones Colectivas en Educación, de la red RIA, participante de la red REDART y de la red Forma. Es investigadora, educadora, líder y coordinadora del grupo CASE de Unirío, Comunicación Audiovisual y Educación. Eh, Tiene mucha trayectoria en su campo específico de trabajo. Nos hemos encontrado en varios eventos, en varias redes, trabajando y compartiendo experiencias. Y es un gusto poder tenerte aquí. Un saludo de Mario y de Rosa, que intentamos generar estas actividades y bueno, es toda tuya la palabra. Voy a fijar la imagen en Adriana para que creo que queda más concentrado. No sé si tienes una presentación, Adriana, te puedo habilitar para... No, ¿No? no, yo no Perfecto. yo voy Ya, a apenas hablar, fiz un perfecto. texto para conversación con ustedes. Todo tuyo. Entonces, Gonzalo, Mário, Rosa, Inaí, todos que me escuchan, agradeço por la invitación. Me gusta mucho el tema propuesto de redes de educación, construyendo espacios de encuentro y reflexiones. Y para pensar las redes como espacios de encuentro, rescato un diálogo sobre comunicação, humanidade e tecnologia, para que pensemos em redes desde este contexto mais amplo. Então, atualmente, em todos os países, né, em que vivemos na América Latina, vivemos em um contexto capitalista global de alto rendimento, alta produtividade nas universidades, que nos afeta muito cerca a todos nós, todos os latino-americanos, né? E nesse contexto del que habla Bill Churran, de la sociedade del desempenho, del rendimento, de la sociedade de la fatiga, e Jonathan Crary com a sociedade 24/7, em que estamos sempre produzindo, né? Esta alta exigência termina por hacernos trabalhar bajo demanda, sempre correndo, apagando incêndios, tendo pouco espaço para intercâmbios significativos e aprendizajes com outros de nossa própria área de estudo e atividade. Por isso, me penso ser tão valioso pensar e estabelecer contatos por redes de educação. Começo rescatando Jesus Martim Barbeiro, quando ele recorda, desde princípios dos anos 2000, que a educação já não é pensável baseada em modelo escolar, posto que hoje aprendemos em todos os lugares, em todas as situações, o lugar de aprender pode ser qualquer lugar. A fábrica, hotel, hospital, empresa, as cidades e muitos outros lugares, né?
Como ele mesmo nos disse, estamos passando de uma sociedade, passamos, né? De uma sociedade em que se aprendia em um sistema educativo para uma sociedade educativa, cuja rede educativa atravessa como um todo. Em todos os lugares são lugares de aprendizagem. Esta ideia de rede educativa se ha ampliado desde a tecnologia, né? Desde os estudos de Cassels sobre a sociedade digital em rede. Agora, além de aprendermos em todos os lugares da sociedade, também aprendemos em la rede digital, como nós outros estamos acá, né? Somos indivíduos conectados, temos uma sociabilidade que se expande além da conexão através da conexão com as tecnologias, e passamos a ser parte dessa rede global de informação. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo autor, Jesus Martín Barbeiro, nos hace pensar em los cambios culturales de nuestro tiempo. Como estamos hoje vivendo transformações em la condição de ser humano, neste contexto em que vivemos. Outro autor, o Ailton Krenak, também nos hace pensar acerca disso. Habla de nossa humanidade em tempos atuais, perguntando-nos que cultura é essa que vivemos, que muitas vezes nos distancia mais do que nos aproxima de los outros seres humanos. Que humanidade cremos que somos hoje? Somos realmente humanidade em lo contexto, em lo atual contexto? E que humanidade queremos ser? O contexto em que vivemos nos permite fortalecer a humanidade que queremos, a que queremos ser? Eu vou a Martim Barbeiro, traindo Paulo Freire, que fala de la comunicação desde a América Latina, entendendo que quando pensamos as redes educativas, pensamos na comunicação. E temos que pensar a comunicação a partir da cultura em que lá vivemos. Por isso, essa reflexão. Martim Barbeiro, em diálogo com Paulo Freire, resgata a incomunicação como patrimônio cultural na América Latina. Ao longo de nossa história, a cultura do silêncio foi parte, né, do processo de colonização vivido quando os senhores eram solamente os que podiam falar e ser escutados, e o povo em geral não teria esse direito. Então, a experiência de convivência, por isso penso a rede como esse espaço, em nossa história foi uma experiência conflitiva e não se abriu uma estrutura dialógica, com reciprocidade entre cada pessoa, com os demais e com o mundo. O silêncio tem um lugar, mas pensando bem, o silêncio tem um lugar valioso na comunicação, quando este se trata de uma opção de escuchar e não uma imposição por la falta de la palavra. Solo através de silêncio, de la escucha, como nos disse Freire, que hoje, exatamente hoje, em 19 de novembro, completaria 103 anos, Paulo Freire hoje, solamente através do silêncio me permito, por um lado, escutar o discurso de alguém como sujeito e não como objeto, entrar no movimento interno de seu pensamento, transformando-me em linguagem, e, por outro lado, a ser possível que aquele que habla, que o hablante que está realmente comprometido com a comunicação, e não escute a dúvida, a pergunta, a criação daquele que habla. Uma sociedade que só habla e não escuta não é uma sociedade que comunica.
uma sociedade que não se comunica verdadeiramente pode não ser humanidade, no sentido que queremos que seja, como nos disse Krenak. Hablo isto para pensar, para começar a pensar essa nossa ideia de rede. A sociedade digital em rede, como da Lema Cassels, baseada na tecnologia, proporciona ocasiões de uma expansão da comunicação digital, pero também pode incrementar a desinformação e a pérdida de sentido em las conexões entre as pessoas. Se esta comunicação não se produz em um tempo respeitoso de escuta e diálogo del que habla Freire. Se muitos hablam ao mesmo tempo e se poucos se escutam, não há comunicação, né? E por isso, resgatando o momento cultural que vivemos, reforço que criar redes educativas que busquem espaços de encontro e reflexão vá em contra do movimento de desinformação, incomunicação e perda de convivência que também se vive em la sociedade atual, a partir da forma em que vivemos. Temos, então, um entorno social estruturado que tem a tecnologia como seu núcleo, mas temos que cuidar de como lidar com esta tecnologia. Então, em los últimos 10 anos, he notado, em minha própria experiência, o surgimento de várias redes e, pouco a pouco, vamos nos integrando a elas, cada uma focada em um horizonte de estudo, com um objetivo específico de intercambiar materiais, experiências relacionadas com os temas. As redes parecem estar tentando promover as conexões e intercâmbios que queremos realizar e que as exigências das instituições e de nosso tempo não nos permitem viver. Eu questiono, será? Será que nas redes conseguimos fazer, né, entre instituições o que não conseguimos fazer dentro nas nossas universidades? Depois de tudo, o que significa estar em uma rede? O que significa ser uma rede? O que pode uma rede? Ao investigar a internet, que são as redes de educadores, sempre aparecem termos como redes estatais, redes educativas digitais, redes municipais, redes de conglomerados, né? Redes como conglomerados de educação. Não essa ideia de rede que nós queremos discutir, outras ideias de redes. Também, em busca de redes de investigação, aparecem redes de intercâmbio científico, que são uma possibilidade mais cercana de pensar as redes, em termos de redes de educação nessa conversação, né? Não as redes de grandes conglomerados educacionais, mas as redes de conversação científica. Para pensar com vocês sobre essas redes, trago minha experiência com as redes durante os últimos anos e como cheguei a compreender os movimentos que elas criaram. Só para irmos pensando juntos. Carlos Scliar, em uma conversação recente em La Unirio, recordou que a educação tem que ver com uma espécie de bem-vindo, né? Por isso, construir uma ideia de uma corrida é importante quando se pensa em redes. Como seriam redes que ocorrem, né? Como sabemos que aquilo que contamos, na verdade, é
não é separável do que vivemos, pensei em resgatar algumas histórias breves dessas redes para pensar junto com vocês como las veo eu, e sobre o papel das redes, né? Minha integração às redes começou junto quando conheci você, Gonzalo, em 2017, com a rede Redart. Redart lá na Universidade Federal de Goiás, né? Rede que integra Brasil, Portugal e Uruguai. Estive em 3 ou 4 eventos em, na UF, não, uns 2 em lá UFG, em lá o DELAR, né? Que eram normalmente lá o Seminário Internacional de Arte e Cultura Visual. Em anos alternados, 2017, 18, 19, 21, hasta o último que foi online. Depois não foi a nenhuma. Então, minha primeira contato com Nare, fora de minha universidade, foi essa de lá Universidade Federal de Goiás. Depois, em 2019, pelo que entendi, essa Redart se encontra em los seminários. A cada encontro de los seminários há movimentos, encontros dessa rede também. Outra que conheci foi em 2019, Rede de Formação Docente, a Rede Format, que é por invitação de uma amiga minha de minha universidade, que é uma das coordenadoras de la rede no Brasil. E essa rede são pequenas várias redes que se juntam numa rede brasileira. Esta rede brasileira se junta com redes latino-americanas de toda a América Latina, e esses fazem um encontro ibero-americano a cada 3 anos. Eles fazem um encontro ibero-americano de todas as redes da América Latina. Mas para esse encontro, eles trabalham produzindo o encontro mais de um ano e meio, por aí. Eles começam a produzir porque eles fazem várias rodas de conversa online, dos encontros entre as pessoas, cada um falando de seu trabalho, e aí fazem leituras entre pares, os argentinos lendo os mexicanos lendo os brasileiros lendo e aí e assim vai indo. Durante mais de um ano, a gente fica lendo o material de outros e os outros leem os nossos e trocando e fazendo pequenas rodas como a cá, rodas de 5, 6, 7 pessoas trocando sobre as leituras feitas, né? E depois todos os que participaram se encontram presencialmente no encontro ibero-americano. O último que participei foi agora em agosto deste mesmo ano, lá em Salta, no norte da Argentina. Então, essa ideia é que toda a rede se envolve na organização do encontro, né? Não somente os organizadores, mas também todos os membros fazem parte da organização. É muito diferente do que conhecia. Este é um. E a última rede, que é
Ah, me esqueci de uma, que nem coloquei em meu texto. É uma rede de cinema. Como é? Agora não estou me lembrando o nome certo. Antes, ainda antes de entrar na rede, eu participei de uma rede que era a rede de audiovisual e cinema, a rede latino-americana de cinema, e que é uma rede que durante uns 7 anos eu fui nos encontros de ellos, eram encontros específicos de produção de cinema, de discussão de cinema. E aí eram no Cineop, na Ouro Preto, todo ano eles têm o Festival de Cinema de Ouro Preto e se encontram, e todas as pessoas da rede se encontram, e tem o painel de educação com cinema e etc. E faziam trabalhos nesse sentido. Quando eu entrei na Redata em 2017, eu já estava saindo dessa rede de cinema, porque não estava mais trabalhando com foco na área de cinema, já queria ampliar para a questão visual, para além do audiovisual, né? Então, o encontro deles é pelo Festival de Cinema. Agora, enquanto nesta rede format, todos se envolvem no evento, na rede de audiovisual de cinema, de que participei, eu era membro e eu os membros não faziam nada, só tinham a notícia de que a rede vai se encontrar no evento do Festival de Cinema e a gente chegava e se encontrava lá. Pronto, se inscrevia, se encontrava, levava um trabalho e pronto. Não participávamos da gestão do evento, não participávamos de nada nesse sentido, né? Nos últimos, eles começaram a proponer que pudéssemos participar, pudéssemos trazer ideias ou pudéssemos fazer alguma coisa como rede, porque antes eram as três gestoras da rede que decidiam tudo, faziam tudo e a gente só fruía o evento, não participava de nada. E lá última, é, para pensar as diferentes configurações, né, de uma rede. La última que trago é a rederia que surgiu em 2020, quando se declarou a pandemia de Covid-19 no Brasil em março de 2020, criamos a rederia quarentena. Nós não criamos quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, nós começamos a nos comunicar online e começamos a pensar coisas online, né? Então, eu falei com minha amiga da UF, da Federal Fluminense, vamos fazer algo juntos? Falei com outra, e aí fomos falando e fomos fazendo coisas juntas, e aí juntou dois, juntou quatro, juntou seis, juntou 10. Ah, já somos 10, vamos fazer uma rede? E assim foi. Vamos fazer uma rede. Ah, posso convidar fulano, posso convidar Beltrano, é assim. E assim fomos crescendo, daqui a pouco viramos uma rede. Ah, vamos escolher o nome para a rede? E assim foi de modo orgânico, né? Aí depois voltamos em quem ficaria à frente da rede, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, e assim foi. Hacemos um site e decidimos como ia funcionar. E aí, com isto, vimos que nesse momento inicial, o que que nós hacemos? Fizemos atividades pequenas, curtas. Como se hace curtas em espanhol? Curtas mesmo, né? Cortas. É, curtas mesmo. Então, hacíamos atividades de um mês,
atividades de uma semana, 2 semanas, 2 dias, pequenas atividades, né? E foram atividades como se fossem ações de extensão, pequenas ações de extensão. Uma mesa, uma oficina online, uma conversa, né? Uma proposta de atividade, todas voltadas à quarentena. Então, hacíamos, por exemplo, carta imagen de lo isolamento. E pedíamos pessoas, colocávamos em nossa rede social, né? Estamos recebendo cartas com imagens falando da experiência do isolamento na pandemia. Mandem as cartas. E lá postávamos as cartas e discutíamos. Ou falávamos déjame lembrar aqui, Los Sonhos de la Cuarentena, uma ação da UFG, de la Manuela, era Sonhos de la Cuarentena, e as pessoas, a proposta era que as pessoas hablassem de um sonho que tiveram na quarentena e mandassem uma imagem desse sonho. E aí se colocava e se conversava quando. Outra era Janelas de la Quarentena, um outro, que a proposta era tirar uma foto de uma janela, as pessoas mandavam fotos de suas janelas, trazendo um poema que hablasse do que ele via naquela janela. E coisas desse tipo. Havia muitas outras. Nesse período da pandemia, quase 2 anos, 1 ano e meio, por aí, de atividades, nós outros tivemos, eu contei aqui, 32 atividades desse tipo. Tinha outra que era passeio fotográfico dentro de sua casa. As pessoas fazerem uma filmagem do que era relevante, o que estavam dentro de sua casa nos momentos de isolamento, né? E coisas desse tipo. Outro era medos e subjetividade em tempos da pandemia. Esse também eram conversações sobre os medos que as pessoas tinham, né? Outro sobre a questão das tecnologias em tempos da pandemia, o que pode a tecnologia em tempos da pandemia. Outro sobre a infodemia em la pandemia, ou seja, a quantidade de informações que ligam, como lidar com a quantidade de informações que ligam e coisas desses tipos. Surgiu desse movimento e depois, como as pessoas começaram a retornar às atividades presenciais em suas universidades, essas pequenas ações foram cerrando, e a rede começou a tomar outra configuração, né? E a configuração foi, as pessoas começaram a convidar as outras para bancas, convidar para mesas, convidar para uma publicação, para um painel, um conversatório, como estamos acá, e divulgávamos para toda a rede. Naquela época, as pessoas iam, né? Vamos ver o fulano, não sei aonde, vamos ver fulano falando com fulano. A hora, todas as pessoas já estão mais com outras demandas de suas vidas, mas naquele momento ainda havia uma menos atividades, e as pessoas conseguiam assistir umas às outras e etc. Né? Foi nesse mesmo contexto que depois, todos voltando para o presencial, que
pensamos em nosso primeiro encontro presencial. Gonzalo estava em uma dessas reuniões, e Fernando também, quando pensamos a questão da Ria, qual o sentido de Ria, o que é Ria como Rio, né? E aí surgiu a ideia, vamos a ser um encontro presencial quando seremos um encontro presencial. Porque, porque só conhecíamos, a maioria das pessoas só se conheciam, solamente se conheciam online, né? E aí pensamos, proponemos desde o ano de 2023, ano passado, hasta este ano, a realizar o primeiro encontro presencial em abril deste ano, que foi o colóquio que chamamos o primeiro colóquio de saberes e práticas de laretria. E ocorreu em Porto Seguro, Bahia, Brasil, em uma semana inteira de atividades. E lá colocamos atividades muito diferentes, não somente as rodas de conversação, talheres, mas recorridos educativos para conhecer a cultura da região, a jornada de atividades em um colégio público de lá local e outros encontros e tertúlias em locais diferentes da cidade e dentro da própria universidade, né? Então, foi foi algo que puedo dizer de uma, uma ideia de rede positiva, nesse sentido de que todos assistiam, todos também. Os encontros não planejamos um colóquio enorme, planejamos uma coisa pequena, tica, mas que todos pudessem estar juntos em todas as atividades para todos conhecerem o que cada um estava trazendo, estava sendo. Então, era uma programação. E quando íamos a um passeio, uma jornada, um passeio cultural, todos iam para o passeio cultural e vice-versa, né? Foi quando fomos ao colégio público, nas atividades também, boa parte foram, outros não foram. Em definitivo, trago isso para pensar essa ideia de lo que as redes são e que as redes podem ser. As redes podem ser o que queramos, a partir do que eu vivi, né? O que queramos que sejam. Podem ser redes como espaços de encontros e narrativas, linhas de afeto e criação conjunta colaborativa, pero também podem ser espaços para ver quem pode ser mais, reproduzindo a lógica do desempenho e produtividade da própria universidade, né? Como sabemos, a maioria das sociedades científicas são também espaços de encontro e intercâmbio, pero em muitas delas vemos competições, lutas de ego, de poder, por ser ou por estar em determinados lugares e situações, e nem sempre espaços de colaboração. Não imagino, em meu ponto de vista, não imagino que o trabalho com redes, no sentido que quero dar-lhe a esse término, seja uma reprodução desse universo que existe em comitês, grupos de trabalho, sociedades científicas, no sentido mais negativo, né? No sentido da competição. Quizás em esses lugares, em esse contexto, tenha sentido pensar no caminho que as pessoas podem
as pessoas podem estar em redes verdadeiramente, tá? Que a maioria das redes não apareçam como requisitos precisamente de uma área específica, científica, em que com muitas avaliações, muitas exigências, e todas as redes necessitam estar em esse contexto de excludente, produtivista, que abarca uns e deixa outros de fora. Por isso, e a partir da história que trago a vocês, é que me sumo pensando do que o Narede pode ser. De diferentes maneiras, eu vejo essas redes aqui me ha unido nos últimos anos, como criando um espaço coletivo para compartilhar intercâmbios produtivos de uma maneira mais positiva possível. Sin embargo, espero que lo que uma rede pueda hacer seja algo mais que um local somente de intercâmbio, mas também da experiência do processo colaborativo, em que não se compita por quem hace mais ou quem hace melhor em la rede, sino que se saiba o que hace cada um, que se pueda apreciar e intercambiar com o que cada um pode trazer a ser, com o espaço para escutar e falar com uma presença respeitosa de uno mesmo, do outro e das relações. Então, uma coisa que me fez pensar foi uma frase de Scliar quando nos disse que educar é criar comunidades. E veio, né, as redes como esse espaço de criação de comunidades. Planteio perguntas que trago aqui para esta reflexão. Para ele, por exemplo, para Scliar, criar comunidades é exercer juntos o que queremos. Então, criar comunidades é também generar pertenência entre os membros como parte de uma comunidade que se une por algo mais valioso. Então, somos a comunidade que hace o que oferece? Hacemos o que queremos de los demais? Somos o que oferecemos? Criar comunidade é criar uma experiência narrativa. Que narrativa estamos produzindo em nossas redes? Que pode ser uma rede que tem o poder de ser verdadeiramente uma rede, que seja um espaço comunitário, que poderia ser uma rede que é também uma comunidade. Um espaço comunitário é também um espaço de conexão, para conectar-se com os demais em sua humanidade. O poder de uma rede seria reforçar esta nossa humanidade em las conexões que se produzem e resgatar, como nos dizia o Krenak, esta humanidade que muitas vezes, em lo cotidiano, está sendo perdida, né? Os elementos desta humanidade que em la competição, em la pressa, em la exigências, estão sendo deixadas para trás, né? Então, eu termino com essa fala para conversarmos. Que rede, se nossas redes estão, estão sendo comunidades, se essas
redes estão ampliando a nossa humanidade? E se não, como podemos fazer redes que ampliam nossa conexão e reforçam nossa humanidade em los tempos atuais? Então, a- agradeço, pessoal, para a gente conversar. Obrigado, Adriana. Obrigado. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias por el esfuerzo en hacerlo en castellano. Eh, y creo que también fue un ejercicio para Rosa y para Inaé para practicar el, el castellano también, la comprensión del castellano. Pero Deu bueno, para compreender? sí, para los que hablamos castellano, perfecto. Sí, totalmente. Vamos ver. Ah, Aquí se sumó Miriam. Hola Miriam, buenas noches. Gracias por sumarte también. Y Magali Orihuela también está por allí. Hola Miriam. olá, Miriam. Olá, Inaê. Bueno, la idea es ahora abrir un espacio de intercambio con a punto de partida de las provocaciones que Adriana eh, trajo en el sentido de algunas preguntas que fue deslizando a medida que iba contando su experiencia. Yo me gustaría solamente hacer un comentario de mi experiencia de la integración eh, integrando la red cuarentena, digamos, que se llamó cuarentena en su momento. Estaba muy fuerte la cuarentena en todos y nos tenía todos recluidos en las casas, en nuestros ámbitos más íntimos. Y, y yo creo que esa red que tenía un fuerte componente de producción estética desde la mirada personal de una situación extrema, que quizás para muchos era la primera vez que se vivía una situación de esa manera, sino para todos, eh, Uhum, funcionaba como un espacio, que un poco Adriana lo mencionaba ahí, un verdadero espacio de intercambio, pero también de contención. Es decir, la posibilidad de generar producciones o artefactos estéticos en nuestras casas y poder ponerlos en diálogo y compartirlos con colegas que estaban atravesando una situación extrema también, pero que se prestaban a hacer actividades que nos estaban exigiendo a todos, en el sentido de que uhum, desde la producción artística o audiovisual, etcétera, siempre está muy presente el cuerpo y la materialidad y el intercambio presencial. Y todas esas actividades que se fueron proponiendo en la cuarentena eran virtuales y, no sé, y nos provocaban en esas 42 por lo menos, más las reuniones, y después de que se levantó la cuarentena, creo que fue una señal muy positiva que la red se reconvirtió en su nombre, pero se mantuvo en la idea de seguir trabajando en relación a nuestras producciones académicas. Y yo creo que los aprendizajes que dejó ese trabajo, es un aprendizaje que todavía no hemos dimensionado eh, en esa pregunta que hace Adriana, ¿no? Si esas redes pueden sustituir o pueden ocupar un espacio que nuestros ámbitos académicos no nos están brindando, o pueden generar otros diferentes, no en contraposición, sino como en paralelo o bueno, o en diálogo con las situaciones que vivimos en nuestras instituciones. Eh, la red esa que era virtual requería la presencialidad y, y esa presencialidad la logramos. Yo no pude participar en Puerto Seguro, pero la logramos bastante después de que la red se creó, ¿no? O sea, 4 años uhum. después prácticamente, o más. É, Entonces, creo que también eso habla de que las redes requieren el intercambio presencial.
no alcanza solamente con esto que tenemos aquí, necesitamos el encuentro, necesitamos la conversación, la Uhum. atención del otro y también la posibilidad de observar producciones que trasciendan la pantalla o lo virtual, ¿no? De producciones estéticas, producciones artísticas o virtuales que trasciendan lo que se puede ver en la pantalla. Y cierro por ahí, dejo la palabra a los compañeros y compañeras que quieran intercambiar. Esto es abierto, así que a medida que vayan queriendo hablar, o hablan directamente o levantamos la mano, como les parezca mejor. Creo que somos pocos, podemos hablar Creo que sí, libremente, ¿no? creo que sí. Sí. Acho que a Miriam levantou a mão. Bueno, sí. No, adelante, Miriam. Miriam, seu microfone está Tu micrófono. fechado. Ah, ela não conseguiu entrar no site? Espera aí. Ixi, espera aí. Então, espera aí que eu botei errado. Eu vou ver o E me outro desculpem pelo endereço. atraso, pero eu estava ocupada e não consegui chegar antes. Tranquila, É, miren, gracias. vou botar o outro endereço aqui. Esse acho que está funcionando, do site. Sim, esse sim abriu. Bueno, no, yo quería eh, comentar, ¿no? Sobre lo que estaba planteando Adriana, aquella necesidad de todas estas redes. Y todo esto me llevaba a pensar lo de Adriana para mí, ¿no? Desde mis estudios, uy, ha empezado una construcción al costado. Desde mis estudios, mis investigaciones personales, esta cómo América Latina, ¿no? Cuando surge con esta división de los estados nacionales en repúblicas, etcétera, cómo existen estas divisiones estructurales en los países, que esta organicidad de la humanidad es dividida por repúblicas y nos zanja y nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, que por un lado está bien, pero por otro lado perdemos esa capacidad de vínculo, ¿no? Y que más adelante con este cuento bueno, no cuento, es con esta modernidad, ¿no? Que surge en las naciones, cómo corta lo que orgánicamente pertenece a los seres humanos, que es la evolución de la comunicación, esta naturaleza humana de juntarnos, ¿no? Con que tú señalabas, este mundo académico, ¿no? Que al contrario genera que nuestros vínculos sean aún mucho más débiles y a través de ciertos canales formales, ¿no? Entonces, pensar en la reactivación de las redes, porque para mí activan mucho el principio de comunidad, ¿no? De una gran Uhum. comunidad que trabaje colaborativamente, de una forma conexa. Me viene mucho la idea esta de tipo de conexiones como raíces, ¿no? Orgánicas, que mucho mencionabas, ¿no? Que tiene que ver con nuestra propia naturaleza biológica, social, humana, ¿no? Y Uhum. que creo que nos obligan a reocupar esos espacios de conectividad o de vínculos personales que muchas veces ha sido dividido o sesgado, ¿no? De alguna forma. Yo creo que lo que mencionas, me parece súper importante el revalorar estos espacios de conexión, de conectividad fluida, orgánica, que ya no es ahora tanto así. Ahora Uhum. hay intermediarios o procesos intermedios como el mundo académico, el mundo intelectual, etcétera, N cosas o la misma propia modernidad o posmodernidad donde podamos ubicarnos, ¿no? Yo creo que es importante esta reflexión que nos traes, Adriana. Agradecerte por ello. Graças, Mário. Se ustedes
quiserem, eu puedo compartilhar o site aqui e mostrar. Querem? Está pronto para compartir. Pode. Ok. Deixa eu. Pronto. Aqui, vem Sim, a primeira página. Em la primeira página, atualizamos um pouco da história. Aqui, ações em andamento. Quando eu mudo, vocês veem também, quando muda a página. Sí, Ações em andamento e ações finalizadas são da época da pandemia, são viejas, mas dá para ver que tipo de ações aconteciam naquela época. Então, todas aqui Disculpe, anunciadas. disculpe, perra, tengo una duda. Fala, pode falar. Hija de tu. Quem habla? nada, nada, olvida. Pode ir? Pode falar, Adriana, tranquilo. Ok. Em cada uma se abre a atividade e a apresentação da atividade. Mas para conhecer, espera um minuto. Para ver a atividade, ou esta está em YouTube, aqui, YouTube de la Via Quarentena, ou esta está em lo Instagram de la Via Quarentena. Ou como esta estava no Instagram, nesse Instagram, Janelas Via Quarentena, e anunciávamos em lo Instagram para as pessoas irem em este endereço. Todas lá, ok? E depois colocamos algumas publicações que foram feitas a partir das ações realizadas. Há outras que não estão aqui, mas a carta imagem gerou um artigo, três outras ações geraram outro artigo, Sonho de Quarentena gerou esse artigo aqui de expressões. Aí também um artigo, outros artigos que fizemos, mas que não colocamos aqui no site, está desatualizado. Aqui hacemos uns seminários online com vários docentes de la rede. E aqui um curso de extensão em 2021. Também dá para entrar e o curso está todo gravado em canal do YouTube de la rede. E nesse ano tem o colóquio. Mas está desatualizado aqui, a programação não está completa, está a programação inicial e foi o colóquio presencial, o primeiro colóquio presencial que fizemos nesta rede. Tá? As principais ações que estão aqui no site são as ações online mesmo. Essas estão todas completas e disponibilizadas aqui, os seminários e os cursos e as ações. Né? O presencial não está completo. O presencial estava mais no presencial e no Instagram, um pouquinho,
mas no site não conseguimos, não demos conta de atualizar, né, no momento. Entonces é isso. E acá hay los docentes e parceiros de la rede. E colocamos aqui, ó, Brasil, quais são do Brasil? E você clica e aparece lá as instituições, em cada instituição, a persona, as personas que são dessa instituição, em cada país, depois em cada... Deixa-me voltar um minuto. Não. Porcento de parceiros. Em cada país, Portugal hay uno, Argentina. Você clica e entra, não estão todos. Uruguai, ó, Uruguai, Gonzalo. Universidade de la República, entra Gonzalo e Fernando. E assim. Colômbia já entra em cada universidade. Quem é o pesquisador de la universidade. Tá? E assim por diante. Nós teníamos, na época da pandemia, um grupo de estudantes que atualizavam nosso site. No momento atual, não temos ninguém para fazer esta tarefa. Então, quando precisamos atualizar o colóquio deste ano, nós pagamos, né, um estudante que já tinha sido bolsista para colocar as informações acá. Nós estamos sem quem atualize nosso site, mas aos poucos vamos atualizando. Mas dá para ter uma ideia, né? Do que das ações, do que fizemos. Atualmente estamos mais solamente compartilhando o que cada um faz e preparando, pensando o próximo encontro. Penso que será assim de agora em diante. Um espaço de compartilhar o que cada um está fazendo em suas instituições e os encontros são o encontro presencial com todos. Né? Adriana, fala, Inaí. parabéns, que coisa linda. Primeiro, desculpa, eu tinha que preparar um jantar aqui em casa. Então, eu entrei, saí, fui preparar o jantar e voltei. Então, eu não peguei o começo, e então talvez eu pergunte uma coisa que você já falou, me desculpe. Justamente sobre a implementação desse site, essa organização, porque estava contando dessa RIA, da rede, e eu fiquei muito impressionada com essa força-tarefa dessa publicação, de compartilhar, não só de fazer a rede, né, de organizar, assim, essa força motora de agregar essas pessoas de tantos lugares, né, nesse compartilhamento de propostas, né, artísticas, que eu acho que é uma coisa que aconteceu bastante na pandemia, mas essa frequência, né, essa permanência, e é uma coisa louvável, assim, você precisa ter um esforço, né, de permanência dessas tarefas, que são prazeres, e é por isso, esse prazer é que vai
motivando, né, o grupo a continuar fazendo, mas Uhum. essa potência de publicizar isso, de trazer mais gente de modo espontâneo, né? Num momento em que as universidades estão todas de ponta cabeça, Uhum. né? Ninguém sabe o que fazer, como fazer, todo mundo se virando nos 30 com aula remoto, né? Com ensino remoto, né? Porque não podemos falar de EAD. E vocês conseguem agregar, ainda se organizar, trazer os alunos. Então, eu queria te perguntar como é que foi esse. Partiu de vocês, de um esforço de cada um, de fazendo o Instagram, e depois dá muito trabalho fazer um site. E É. vocês conseguiram fazer, manter, publicizar todas as produções durante a pandemia, não é pouca coisa, né? Ainda conseguiram atualizar para o colóquio. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. E agora, me parece natural que vá para um momento em que cada um publique o que está fazendo. Me parece que é o caminho natural do grupo, que é meio que vai acontecendo com todos os grupos, né? Que Uhum. passaram por esse processo. Então, eu queria perguntar um pouco desse impulso que ainda foi para fora né? Olha, quando eu penso, eu também não acredito. Mas eu penso. Então, agora estamos mais em português do que em espanhol. Vou falar em português, tá, Gonzalo? Eu penso que eu acho que isso foi uma das coisas que nos deu força naquela época, porque a gente foi fazendo uma rede que era muito mais uma rede de amizade do que uma rede de trabalho. O trabalho era a consequência. Por isso que eu falo dessa questão da conexão, né, da amizade. Então, assim, era mais uma rede que um amigo chamava o outro amigo, que chamava o outro amigo, que chamava o outro amigo, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos fazer alguma coisa junto. E aí passou a ter sentido a gente estar junto, a gente pensar coisas juntos, como se fosse uma forma da gente se fortalecer no coletivo ali, né? E nesse sentido, que aconteceu? A gente começou, cada professor, a gente combinava de cada professor que vinha fazer uma atividade, tentar trazer um aluno junto, e aí vinham os professores e traziam os alunos. Então, naquela época, a gente tinha um grupo de alunos que não era grande, porque para a gente achava que eram poucos alunos. A gente tinha lá uns 15, 20 alunos que estavam juntos ali, ajudando, fazendo coisa, trabalhando. E a gente achava pouco, porque são muitos alunos, muitas universidades, muitos professores, a gente tinha que ter muita gente junto, a gente tinha. Então, assim, mas hoje, quando você olha, você não tem um grupo de 15, 20 alunos junto, fazendo atividades, ajudando a fazer cartaz, ajudando a postar. Tinha 3 responsáveis só pelo site, que ficavam cuidando da atualização do site, a gente mandava eles ir atualizando. Então, assim, era um grupinho bom, né? Que não é pouco, como você mesmo disse, né? Na época a gente estava na coisa, não, mas a gente precisa de mais ajuda, mais ajuda, mais ajuda. Mas não é pouco. Então, se juntou um grupo bom de professores, grande, e cada professor, a ideia de cada professor trazer pelo menos um aluno, né? Então a gente juntou um grupo bom de alunos e fez lá um grupinho que tinha gente de todas as universidades, né? Tinha aluno de todas as universidades e também tinha professor de todas as universidades. Então, e a gente fazia naquela época uma reunião por mês. A gente marcava, né? No início fazia até mais de uma reunião por mês. A gente fazia uma reunião online como essa, uma vez por mês, pelo menos, onde a gente colocava tudo que era demanda da nossa rede. Olha, quais são as ações que estão sendo feitas? Fulano, Beltrano, Ciclano está precisando de ajuda, Beltrano, não sei o quê. E aí os alunos entravam nessa reunião e os professores entravam e a gente tinha um público grande nessa reunião. Hoje, por exemplo, a gente marca a reunião. Hoje, atualmente, a gente tenta marcar a reunião da rede para resolver coisas. A gente tem uma reunião a cada semestre, a cada 3 meses, a cada 4 meses, e vem lá 10 pessoas de uma rede de mais de 50.
naquela época, vinha, digamos, quase todo mundo vinha na reunião. Vinham todos os professores, ainda vinham todos os alunos. E o que a gente vai fazer? Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Virava o acontecimento do mês. Aí depois a gente continuava lá na. Então eu acho que essa constância de a gente se reunir todo mês, de todo mundo saber, o dia da reunião é tal dia, e todo mundo já se preparava para mostrar coisa, para trazer coisa no dia da reunião. Eu acho que isso foi dando uma liga, né, no trabalho. Foi dando uma. E foi uma coisa meio Circunstâncias orgânica. A gente não externas, né? pensou, vamos fazer isso, porque isso vai fazer o pessoal se juntar. Não. Vamos fazer pelo menos de 15 dias, ou uma vez por mês, uma reunião, e a gente já planeja o que vai ser feito na próxima quinzena, o que a gente vai estar fazendo junto, né? Então, foi uma coisa que foi dando muito certo, até o momento em que a coisa começou a parar. E a gente falou, não, vamos ver o movimento da rede. Também essa questão, vamos ver o movimento da rede. As pessoas agora não estão mais com disponibilidade de estar em reunião todo mês, né? Agora vamos fazer reunião pontual para o que precisa resolver. Precisa resolver o colóquio. Então vamos fazer uma reunião para o colóquio, né? Precisa resolver uma questão lá de assinatura, que todo mundo assinou. A gente fez um documento naquela época que todo mundo assinou online, um documento da rede, né? Que aí cada um apresentou na sua instituição. Eu participo da rede tal, que integra tais e tais e tais e tais universidades. Aí tinha lá. Eram 4 páginas de assinatura, até todo mundo assinar. Assina para um, passa para o outro, assina para um, passa para o outro. Né? Então foi um trabalho mesmo coletivo, braçal. E aí, no momento em que foi voltando, o pessoal foi dizendo, não posso mais participar, não posso mais fazer ação, não posso mais de reunião todo mês ou de 15 em 15 dias, agora eu estou com muita atividade na minha instituição, e aí a gente foi parando, né? Então, agora é outro momento, né? Aí foi o momento que surgiram os seminários. Então, quem está afim? 7 estão afim. Vamos fazer um seminário dos 7? O curso de extensão foram 12 que participaram do curso de extensão. Vamos fazer uns 12 que estão afim de participar, vamos montar um curso de extensão? A gente montou o curso de extensão, né? E assim, mas, por exemplo, uma ideia, o Gonzalo participou do curso de extensão. A ideia era transformar o curso de extensão num dossiê. Cada um que participou do curso de extensão escreveu um artigo, fazer um dossiê. Isso não foi para frente, a gente não conseguiu dar conta, né? Ainda está como uma proposta que, quem sabe, isso foi em 2021, estamos em 2024, o dossiê não saiu, né? Mas aí tem outra ideia, talvez vá fazer um livro, para o próximo colóquio a gente lançar um livro da rede, né? Alguma coisa assim. Não, não. Diretório CAPES é boa pergunta, Miriam. Eu só coloquei, cada um só colocou no seu Lattes, né? Ou colocou no seu diretório lá do CNPq, que participa da rede, mas a gente até nem sabia como é que a gente ia oficializar isso na CAPES, em que espaço a gente oficializa isso. Não, se vocês tiverem dicas, porque a rede praticamente está informal, tá assim, está nos currículos de cada um, mas ela não é oficializada. Eu tentei registrar, a gente fez um movimento, tentei registrar na minha instituição, registrei como extensão na minha instituição, porque eu perguntei, eles disseram, não tem como registrar, eu registrei como projeto de extensão, rede e tal. Aí a outra registrou lá como um projeto de outra coisa lá. Então tem gente, cada um registrou na sua instituição de uma forma diferente, para constar a participação, entendeu? Mas não foi, pelo menos na Unirio eu não consegui registrar como rede. E acho que ainda é uma aprendizagem que a gente tem que ter, né? De como faz isso. Eu perguntei porque eu tenho uma rede não oficializada, que é a questão de mais arte na pedagogia, que é uma luta que a gente leva. E somos 24 universidades, então é um grupo grande também. Mas a gente quer oficializar, tem um grupo pensando nisso, tá um grupo
responsável por olhar isso para ver se a gente forma essa rede, oficializa e abre para outras pessoas, né? Eu conheço, Miriam, o Luthier que está na rede com você, né? Isso. O Luthier, que é da nossa rede RIA, que está na rede com você também. E a Adriane Ojeda, que é da minha universidade, minha colega, que Sim, também disse que está na rede com você, nessa rede, isso. né? Fizemos uma pesquisa grande que a gente encerra agora no dia 17, 17 a 19, a gente vai fazer um encontro. O folder ficou pronto ontem, aí eu quero enviar para todos, vou ver se consigo enviar para você também, e Gonzalo, Mário, vai ser um encontro de fechamento dessa pesquisa, né? A gente quer cercar, que está pensando sobre a formação docente com e em artes. E foi Aham. uma pesquisa interessante porque nós fizemos proposições artísticas. O resultado dessas proposições é que acabaram sendo que deram resultados para as nossas análises, né? Inclusive, Aham. Gonzalo, a Gabriela Olaço Ferreira, que foi uma indicação do Fernando, ela faz parte dessa rede também, e a Que gente bom, conseguiu verba para trazê-la para São Paulo, que para bom, que ótimo, ela virá para cá. ótimo. Muito bom, muito bom. Foi uma boa contribuição que ela deu. Estamos com Adriana, muitas redes. Eu acho que daqui a pouco, Gonzalo, nós vamos ter que fazer um encontro de redes. Uhum. Adriana, eu gostei Ah, muito, eu estou com o microfone, da sua fala inicial, né? Quando você estava falando um pouquinho desse movimento de transgressão com as camisas de força institucionais, né? uhum. Então, roubando a nossa humanidade, né? Você trouxe essa ideia, eu achei aquilo muito interessante, porque nós aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente está vivendo um problema com formação de professores da rede pública, porque eles estão atuando em plataformas, eles só podem trabalhar nas plataformas. É uma coisa absolutamente persecutória que rouba deles toda a criação didática e que os cursos de formação, por exemplo, lá na Faculdade de Educação, a gente tem uma pós-graduação que é alunos da rede pública, professores da rede pública, né? Professores e gestores assistem às aulas junto com os mestrandos e doutorandos. Então, é Uhum. aí que a gente vê o sufoco, né? Que não só nós estamos vivendo nas universidades, mas como a coisa se agrava ainda mais quando você vai para esses sistemas onde a dependência, né, é muito maior da sobrevivência e tudo mais. Isso tem me preocupado muito, muito mesmo, né? Então, tanto as últimas falas do Antônio Nova, né, sobre educação do futuro, sempre pensar nessa coisa comum, aquilo que se tem em comum nas escolas, para romper a coisa da forma, né, habitual, que é uma forma e não uma forma, ele coloca nesses termos. E aí a pergunta que eu tenho para você que está lidando com redes, porque não é a minha experiência, né? Assim, o quanto essas redes não são enredadas pelo sistema. Na hora que acabou a Boa pandemia, pergunta. entendeu? Porque Aham. eu estou sentindo nos últimos relatos já, e aí tem CAPES, tem não sei o quê, e É, como essa experiência das redes, que é uma experiência de transgressão e de ruptura com a barbárie, como diz o Charlot, nós estamos vivendo a desumanização, e no lugar a gente está colocando a barbárie, né? Como essas redes, com esse espaço de liberdade, arte, liberdade, formação, poderiam contaminar, né, as universidades, as escolas seria públicas. ideal, né, Rosa? Eu acho que é um sonho, né? Que é o É, que a gente. é, Senão a gente está fazendo o mesmo, né? é verdade. E assim, é, ela falou da CAPES, mas assim, não, primeiro, não há esse espaço, e se houver esse espaço, a rede vai virar instituição, né? Porque assim, o que a gente faz na rede, a gente não faz na nossa instituição. Pelo menos é pela minha experiência, pelo que eu vejo. Tudo que a gente inventa e que a gente faz na rede, talvez a potência da rede, que a Inaé perguntou,
como é que vocês conseguiram dar conta de fazer tudo isso na pandemia? Porque a gente não estava, era uma coisa que a gente estava querendo fazer porque a gente estava querendo fazer, né? Não é porque alguém disse, olha, a partir de É. semana que vem vocês têm que fazer tal coisa, tem que cumprir esse cronograma, não sei o quê. Não, a gente resolveu, vamos fazer? Vamos. E a gente criou o espaço e fez, né? Então, esse espaço meio de transgressão, paralelamente ao que a gente estava fazendo ali na transgressão, existiam lá as demandas da universidade, tem que montar o curso online, etc. Só que a gente estava fazendo isso por fora, né? Olha, já que esse curso, a universidade quer que faça isso, a gente faz. Mas o que a gente está querendo fazer mesmo é outra coisa. Então, assim, eu concordo com você que eu fico preocupada quando, por exemplo, as pessoas querem encaixar esse movimento da rede em algo que já existe. Quando, por exemplo, numa reunião, até numa reunião da nossa rede, uma pessoa falou assim: não, mas tem que ser igual a Amped. Falei, gente, olha só, se for para ser igual a Amped, tô fora. Assim, não, mas como é que aquela coisa? Se for para ser igual a Amped já tem o espaço dela, lá, a associação lá, a ANPAC, né, que tem a Associação dos Pesquisadores em Artes, Associação dos Pesquisadores em Educação, etc. Ele já tem esse espaço. É. Ou a gente constrói um espaço ou outro de outras coisas que não entra nessa dinâmica, que é o que eu falei, da disputa de poder, da disputa de espaço, da exclusão de quem entra e quem sai. Ou a rede é um espaço que agrega, todo mundo que entra, que quer vir, vem. Ou você começar a dizer, não, só pode vir se tiver essas condições, só pode entrar se tiver aquela. Você deixa de ser um espaço dessa rede aberta e passa a entrar na questão do sistema lá, né? E aí, para mim, perde sentido, Eu só queria né? dizer que, no nosso caso, esse grupo que está pesquisando tem um projeto comum, né? Sim. Foi essa pesquisa que foi desenvolvida, e o Mas que vimos você já lá, é a outra gente teve coisa, já é uma pesquisa em rede, é é diferente, uma né? pesquisa. Então, esse grupo já vem vindo há 2 anos a gente está junto, né? Ah, E foi se agregando outras pessoas, né? E agora, quando a gente alguém falou de rede nesse sentido justamente de nos mantermos assim, porque tem uma coisa, gente, também que eu acho que a gente precisa, dentro do sistema, encontrar outros caminhos. E às vezes uhum, você ganha uma visualidade quando você entra no sistema, mas não para repetir o que está no sistema, nem para criar associação, tem muitas, né? Mas dentro do sistema você romper com essas questões. Nós é, tivemos que trazer até a Plataforma Brasil, com carta de anuência de todas essas universidades, porque para acontecer, as pessoas ficam preocupadas. Nós estamos trabalhando com pesquisa, que é a Plataforma Brasil, eu tento fugir dela todo o tempo. é, é, Mário e Gonzalo talvez não conheçam essa, e nem tenham, e espero que não tenham, mas é uma plataforma para as pesquisas humanas que está baseada na saúde. Então, ela é problemática. A gente vai e volta, esse conselho de ética fica atrás de palavrinhas que você escreveu, é, é super tudo muito complicado. Mas tivemos de fazer isso porque em algumas universidades era vital e fizemos pela Mackenzie, com carta de anuência, o que nos fez também, de certa forma, fazer um projeto muito claro do que nós íamos fazer. Então, ao mesmo tempo, ela provocou uma agilidade no sentido de organizar esse é, todo da pesquisa, né? Que agora termina, é. que estamos em fases de término, né? Mas eu Mas eu acho que acho que são sim, propostas diferentes, Miriam. é, Sim, essa ideia da rede que eu trouxe é uma ideia, uma rede orgânica que foi sendo construída de forma colaborativamente, não tinha, pode até surgir pesquisas dela, mas não tinha o objetivo de fazer uma da pesquisa, né? pesquisa, né? A sua já é uma rede que se junta, um grupo que se junta para fazer uma pesquisa coletiva, em que cada um está fazendo uma Uhum, colaboração é outra proposta diferente, né? Então, uhum, assim, tem que ver também os diferentes tipos de rede que claro, acontecem, que existem. Como é que eles. Alguns vão ser melhor, vão ter que entrar no sistema, porque uma pesquisa em rede, com vários grupos, se não tiver registrada, não tem como seguir, uhum, né? Sendo pesquisa.
Agora, É, outras ações podem estar até sendo feitas por fora do sistema. Não precisam estar dentro Claro. do sistema para existirem, né? Uhum. eu acho Então, que tem essa essa. rede que a Miriam trouxe, né, é muito interessante. Eu já participei de algumas reuniões, né, Miriam? É Uhum. muito interessante a proposta, muito interessante mesmo. Mas essa outra ideia, né, de rede que a Adriana trouxe, me encanta também, porque eu acho que se aproxima mais do trabalho artístico. Então, tem essa coisa da criação que a gente muitas vezes está sendo oprimido, né, pela coisa institucional, né, e a gente tem que cumprir muitas coisas burocráticas, muitas coisas burocráticas, né? Então, Uhum. é um momento onde você pode estar com o seu trabalho de criação, com a sua reflexão de criação, né, de um percurso de criação seu que está sendo experienciado num campo comum, né, em comum, né, com outras pessoas, Uhum. né? Então, eu acho que é muito interessante e eu ainda fico aqui com a pergunta: como contaminar a universidade e as escolas públicas com essa ideia? É. Né? Ah, isso seria o meu sonho. Como contaminar? Contaminar mesmo, porque a barbárie É, é contagiosa, como diz o Charlot. Ela é é, contagiosa, né? Nós estamos vendo, é. né? Como Ou, contaminar a universidade com essas práticas? Seria é, maravilhoso. o A Mário começar do processo colaborativo, de criar uma universidade em que as pessoas vão trabalhar em colaboração, no Brasil, É, exatamente. né? es mismo, yo acho que yo pienso que las cosas que trajo Adriana aportan incluso a nuestras reflexiones en torno a nuestra participación en varios ámbitos, incluyendo INSEA también, ¿no? Las formas en que participamos y, y cómo contribuimos o subvertimos ciertas situaciones, ¿no? Yo creo que ahí está el desafío y creo que en esta mirada que Adriana puso sobre su experiencia en relación a las redes y la que trajo Miriam también y bueno, los aportes que Rosa, Mario y Nael hicieron, creo que nos provoca seguir pensando en cómo todo este trabajo y todas estas horas que dedicamos a estos espacios pueden impactar más y mejor en las realidades que están alrededor. Sim. E pensar também que assim que há um limite, né? O Gonzalo participa de muitas redes. Eh, Há um limite. Eu estou participando de três, essas três. Já me convidaram agora, segunda-feira, tem uma reunião com os professores do Chile, de uma outra rede de metodologias colaborativas, não sei o que. Gente, eu vou olhar, mas já estou em três redes. Essa vai ser a quarta rede. Daqui a pouco eu vou estar. Se por mim, eu saio, fico trabalhando só nas redes. Não trabalho mais na universidade, vou só para gente. Mas, assim, a quarta rede também é bem interessante. Então, assim, tem muitas coisas interessantes surgindo e a gente tem que ver onde o nosso pé, né? Porque se a gente se enfia em muita coisa, uma rede, duas redes, agora você 4 redes, 5 redes, daqui a pouco você já está nas redes no mesmo nível que você está dentro da universidade, com excesso de trabalho, excesso de coisa, excesso, né? Então, Bom, tem tem especialista esse em desafio redes, também. né? Por isso que eu já estava falando que daqui a pouco, em vez de a gente fazer um encontro na rede, a gente tem que fazer um encontro entre redes. Junta todas as redes que estão porque há uma disputa aí. Quem está numa rede está convidando para participar de outras. Aliás, no nosso grupo da nossa rede, teve um grupinho que saiu da nossa rede e formou uma outra rede de estudo da infância, de coisa assim. Ficou uma delas como representante na nossa rede. E aí as outras saíram e fizeram uma outra rede, que eu falei, já vamos conversar as duas redes. E aí, então, as coisas vão fazendo assim, entendeu? Vão surgindo outras redes, e aí a gente tem que ir ampliando essa conversa. Em vez de separando, de competindo,
fulano, você vai ficar na minha rede ou na rede ou na rede disso, ou naquela, ou naquela. Não, fulano, eu estou em 3 redes ao mesmo tempo. Eu estou em todas. Mas às vezes a pessoa vai dizer, não, eu vou sair dessa para poder me dedicar àquela outra, para dedicar àquela outra, né? E aí começa a ter uma espécie de competição entre as redes. É. Quais são as redes que vão captar fulano, beltrano, ciclano e quais as redes que não? Quais as redes que cada um vai escolher, né? Então, ou seja, a gente está nesse mundo da Eh, competição, mas a gente tenta subverter com outro processo, viu, Rosa? O É, tempo todo. É. Bom, estamos no tempo da finalização. Eu solamente quiero agradecer a Adriana y también a los colegas y las colegas por acompañar. Seguramente planifiquemos otro webinario para antes de fin de año y trataremos de compartir y esta grabación va a quedar en YouTube para que la puedan también compartir y otros compañeros y compañeras puedan presencial. Yo por mi parte nada más, no sé, Mario, Rosa, Miriam, Inaé o Adriana. tá bom. No, Ó, muchísimas gracias, muy claro todo. Gracias, Adriana, por tu tiempo. También a Rosa, a Inae, a Miriam, por siempre participar. Rosa. obrigada. Gracias a todos. Foi muito, muito bueno. E que possamos, depois passa os contatos, que possamos Claro, manter o claro, contato, claro, claro. né? Bueno, Bom, sim, cuídense, un não, abrazo. não, eu só ia Ah, falar no, tchau mesmo. E un agradecer, momento. eu ia agradecer mesmo, né, a Adriana, por ter aceito o convite, né, do conselho e a presença, né, de todos aqui, de todos que estão aqui e dos que vão assistir também, né? A gente tem que falar assim, muita gente vai Isso, assistir. muito obrigada a Antes de todos que despedirnos, estão e que ainda irão nos assistir. Uhum. Exato. queridos Muito amigos, antes de prazer, a despedirnos, ¿podemos Rosa, saludar a la Inaê. cámara? Saludamos a la cámara que va a tirar una foto, Mario, me parece. Sí. Ah, é, Miriam peraí, e peraí. Mário, tá? E Gonzalo, muito prazer aos que eu conheci hoje aí. Saludando, Adriana, saludando. Saludando, Saudando, assim. Falando mirando la cámara. Chao, gracias. Listo. Perfecto. Bueno, Já. abrazos, Obrigada. buenas noches. Abraço. Descansen. Boas Obrigada. noites. Obrigado. Parabéns, Obrigado a Adriana, todos. Gonzalo. Un Parabéns. abrazo. Um Vou ouvir abraço depois, aí o em começo, que eu todos. perdi. Abrazo para todos. Un Gracias. beso. Chao, Hasta chao. Chao, luego. chao, Tchau, tchau. chao.